Ficamos para hoje com o capítulo 17 e 18, é isso? As 7 últimas pragas? Então vamos lá. O resumão dos dois capítulos, os pontos principais aí do que a gente viu. O capítulo 17, ele abre esse período em específico que a gente está estudando, né? Esse período último aí da história que a gente está observando, com uma referência interessante, uma referência bastante peculiar, de que vai chegar um momento na história em que Deus interrompe a proteção ou a misericórdia com a qual ele tem lidado com o mal, restringindo o poder do mal sobre o mundo. Vai chegar um momento na história em que isso termina, isso se encerra. Deus se retira enquanto proteção, o Espírito Santo se afasta da terra enquanto proteção e restrição do mal, e o mundo vai atingir o limite do seu processo de maldade. E aí, nessas duas abordagens iniciais aí do capítulo 17, a gente tem referências tanto quanto a esse fato de que Deus se afasta e para de restringir o mal, e o mal vai chegar ao seu limite, quanto o fato de que as calamidades que ocorrerem nesse período em que Deus começa a se afastar, elas serão decorrentes da atuação direta, exclusiva de Satanás dentro daquilo que é a condição de estabilidade no mundo. O interessante dessa manifestação, dessa apresentação, é que isso antecede o momento das pragas, ou seja, essa retirada, esse distanciamento gradual do Espírito Santo, ele antecede a chegada das pragas e ele assume, ou chega no ponto áureo, quando as pragas começam. Então, a gente tem algum momento em que a angústia vai se manifestar no mundo, a angústia no sentido de calamidades e de dificuldades impostas pela ação de Satanás, que antecedem esse período chamado de 7 pragas, mas estão ali colados nele enquanto processo. E é interessante observar o texto começar exatamente com isso, porque ao mesmo tempo que Deus vai apresentar pragas no sentido da delimitação da libertação do seu povo, Satanás vai intensificar a maldade. Os dois pontos vão chegar no seu limite extremo. A justiça de Deus, por um lado, e a atitude ou a ação de Satanás por outra via. Portanto, a Terra, de fato, vai entrar num processo de caos ou num momento de dificuldade qual nunca visto, qual nunca percebido na história humana. Nunca houve um momento específico na história em que Deus se retirou da história e permitiu Satanás e seus anjos agirem na sua perspectiva máxima, com suas ideias colocadas ao nível extremo. E nesse momento a gente vai assistir isso enquanto mundo. Por outro lado, o texto também coloca que Deus não desampara o seu povo nesse tempo. Então, se por um lado a intensidade do mal chegará ao seu limite extremo, por outro lado, a proteção de Deus vai crescer na mesma direção, no sentido de proteger o seu povo, caso contrário, seriam exterminados da terra. Há um detalhe, há um hiato na história desses dois capítulos que está presente num outro capítulo que a gente estudou, né, que é o Pequeno Tempo de Angústia, no capítulo 10, e essa apresentação de referência aqui do Pequeno Tempo de Angústia e do Tempo da Angústia de Jacó, que é o que está especificamente ligado ao fenômeno das pragas, e essa estrutura do mal chegar ao seu limite extremo, haverá um momento, obviamente, dentro das perseguições e do tempo de angústia prévio, o pequeno tempo de angústia, em que os que creem em Deus e estiverem do seu lado vão sofrer o impacto daquilo que é a tentativa de Satanás de ataque ao povo de Deus e extermínio do povo de Deus. Ou seja, durante um período curto de tempo, um período pequeno de tempo, haverão perseguições, mortes, prisões com delimitação para a morte, no caso dessas perseguições, porque isso está dentro da descrição do que antecede o fechamento da graça. Ou seja, dentro do período do alto clamor, enquanto está ocorrendo o selamento do povo de Deus e a definição dos salvos, e o último convite de Deus ao mundo, esse mesmo período será um período de grande conflito, de grande intensidade do conflito, onde, de fato, vários dos justos, ou alguns dos justos, sofrerão o impacto máximo dessas perseguições, que é a morte.
A partir do momento que a graça se encerra e o período das pragas chega, desse momento em diante, aí a gente vai para o final do capítulo 18, desse momento em diante, a gente não tem mais mortes entre os filhos de Deus. E há uma razão delimitada nos textos que a gente leu. A razão é que o sangue deles, como mártires, não serviria para conversão ou para chamamento de atenção de nenhum dos ímpios à conversão. Então, por não haver nenhuma razão útil para o sangue dos mártires derramado, a partir do momento que a graça se fecha, embora o mal chegue ao seu limite extremo, o povo de Deus está protegido no que diz respeito à morte, mas não estará protegido no sentido extremo no que diz respeito à possibilidade de prisão, perseguição e as consequências desse mal que assola o mundo, no que diz respeito à fome, solidão, fuga e todas as coisas resultantes do mal chegar ao nível extremo contra o povo de Deus. Porém, há uma garantia de que o povo de Deus não morrerá nesse tempo. E isso é uma questão importante da misericórdia de Deus para esse momento específico da história. Daí para frente, o que a gente tem como referência no texto, voltando lá ao capítulo 17, na sequência, a gente vai ter uma delimitação do que são essas pragas, né, esses juízos de Deus que ocorrem sobre a humanidade, e a apresentação sequencial desses juízos num resumo das pragas, com uma referência de quem é o causador das pragas. E isso é interessante no texto. Há uma alusão ao que ocorreu no Egito por ocasião da libertação do povo de Israel, e a referência de como um anjo específico de Deus atuou na direção, por exemplo, da morte dos primogênitos. Ou outras referências do poder dos anjos em atuar em nome de Deus em várias circunstâncias da história do povo de Deus no mundo. Circunstâncias como as batalhas do povo de Israel, em que uma dessas batalhas o anjo de Deus fere 185 mil soldados, várias referências da postura dos anjos atuando em nome de Deus, como, por exemplo, a Batalha de Jericó e outras. Isso mostra que tanto os anjos de Deus têm poder para agir em nome dele quando liberados para isso e agem, quanto Satanás, quando for liberado para agir, terá a mesma dimensão de poder. Então, se houve possibilidade de caírem os muros de Jericó, como conta a história, haverá possibilidade de guerras e estruturas de toda a natureza, inclusive o texto faz alusão de construção de máquinas de guerra ou estruturas bélicas que produzirão muita calamidade no fim dos tempos, e elas direcionadas ou dirigidas pelos anjos de Satanás. Então, é interessante que a batalha entre Deus e Satanás, ela chegará ao nível físico, a vias de fato, e não fosse os anjos de Deus se postarem à frente do seu povo para defenderem dos anjos de Satanás, eles destroçariam o povo de Deus. Isso também é interessante de observar na sequência do crescimento desses eventos últimos da história. Quando as pragas começam, ou seja, encerra a intercessão, lá em Apocalipse 15 e 16, a gente tem a descrição do fim desse processo, o santuário se enche de fumaça, Cristo encerra a obra de intercessão, e a partir daí os 4 anjos que detêm as mazelas do mundo soltam os ventos, e a partir daí começam, um após outro, os anjos que detêm os cálices da ira de Deus, apresentando as pragas, vindo ao mundo com as pragas. As pragas começam nas suas 3 primeiras estruturas com um ataque direto à estabilização das pessoas que, naquele momento específico da história, estão se posicionando contra o povo de Deus em função de um item. E o item, que tanto esse capítulo quanto outros que a gente já leu deixa muito claro, é uma afronta direta à lei de Deus e, em particular, a um dos mandamentos da lei de Deus, que é o 4º mandamento. O mundo se dividirá em 2 grandes blocos, os que reconhecem Deus como Criador e aceitam, por conseguinte, o sábado, e os que não reconhecem o sábado e, consequentemente, rejeitam a Deus na sua soberania. E esses 2 grandes grupos agora estão não só deflagrados, mas em conflito.
Dentro dessa perspectiva, começam as pragas e elas caem sobre os que rejeitaram a Deus, ou seja, os que decidiram a favor do domingo, seguiram a besta e adoraram sua imagem, serão assolados pelas pragas. Quanto mais as pragas caem, mais raiva se desenvolve entre eles contra o povo de Deus. E eles têm em conta de que se atacarem o povo de Deus e o destruírem, as pragas pararão de cair, cessarão sobre a terra. E isso intensifica a perseguição nesse momento da história. As pragas que estão na sequência aí, como a gente viu na descrição do texto, duas delas são significativas, que é a segunda e terceira pragas que aparecem aí, que dizem respeito à água se transformando em sangue, seja dos mares, na segunda praga, ou os rios e lagos e fontes de águas na terceira praga. Por que chama a atenção essas duas pragas somadas à primeira, que assola pessoalmente as pessoas que seguem a besta e a sua imagem? Essas duas pragas desestabilizam aquilo que é o fornecimento, tanto de um lado, alimento ao mundo e possibilidades de transporte, quanto o próprio fornecimento de água. E aí vem um destaque nas pragas, né? O destaque de que elas não são universais. Fossem elas universais, teria sido exterminado todo mundo. E o objetivo das pragas não é o extermínio dos ímpios, mas é provocar os ímpios no sentido de perceber a autoridade de Deus e perceber o que fizeram enquanto escolha. E, portanto, embora as pragas vão produzir entre os ímpios morte, elas não vão ser extermínio de maneira completa. E isso vai se estender até a quarta praga, ou seja, até o momento da quarta praga, que é o aquecimento do sol, e abrasando os ímpios. Até esse momento da quarta praga, a gente vai tendo intercorrências não universais, e essas intercorrências vão desestabilizando o mundo. Desestabilizam de tal forma que, por um lado, se intensifica a perseguição, mas, por outro, começa a se levantar entre os ímpios uma percepção do erro, uma percepção do que fizeram, de que escolhas fizeram do erro. E aí vem a quinta praga, que manifesta-se na forma de um negror intenso, né, de uma escuridão intensa, e nesse momento aparece um item interessante de destaque, que é um arco-íris que resplandece no céu, diretamente do trono de Deus, e a partir dessa referência de manifestação de Deus, a lei dele é apresentada ao mundo. E ao ser apresentada a lei de Deus para todos aqueles que rejeitaram, principalmente no caso ali, o quarto mandamento, e vendo o texto do quarto mandamento como escrito com uma pena dourada, né, como algo que brilha, e entendendo a estrutura do que eles fizeram, a perseguição começa a se inverter num momento aí inicial. E há uma questão de ataque direto que começa a ocorrer aos líderes e falsos pregadores que apontaram para uma mentira e que agora começam a ser questionados pelos seus liderados. E isso produz um outro tipo de convulsão no mundo, que é a convulsão entre os perseguidores. E por um espaço pequeno de tempo, parece que o povo de Deus fica isento da briga. Mas isso dura pouco tempo, porque a sexta praga vem em sequência e Satanás, percebendo que está perdendo força, ele agora entra com seus anjos de maneira intensa no mundo, levanta os líderes do mundo para atacar definitivamente o povo de Deus e os prepara para uma grande intervenção, que vai chegar ao momento máximo da situação do ataque ao povo de Deus, que é a tentativa de execução do decreto de morte já promulgado em vários lugares e intensificado no mundo inteiro. E essa tentativa última de ataque ao povo de Deus é o que leva à condição da última praga, que é a desestabilização de todos esses poderes, quando Deus interfere no mundo, e aí com um processo quase que de destruição do mundo inteiro, dentro do contexto da última praga. O interessante da última praga é que, além de ela pôr abaixo todos os reinos da terra,
ela também implicará na sequência em uma chuva de saraiva, e esta produzirá muita baixa entre os ímpios. Porém, ela já está no limite, no limiar da vinda de Cristo. Quando a gente cruza esse texto do capítulo 17 do Eventos Finais com o texto do Grande Conflito, a última parte do livro Grande Conflito, a gente percebe que, dentro desse contexto da sétima praga, também virá o anúncio do dia, a hora da chegada do Filho de Deus, e aí todos os eventos da vinda de Cristo, da teofania da vinda de Cristo, inclusive o aparecimento da nuvem, a ressurreição dos justos, a ressurreição prévia de alguns ímpios para assistir à morte de Cristo, estão ligados a esse momento último da sétima praga que cai sobre a terra. Essa sétima praga, pela intensidade com que ela afeta, com o grande terremoto, as ilhas das nações sumindo, os maremotos que se formam, todas essas coisas que praticamente colocam a terra em convulsão, elas de fato anunciam a chegada de Cristo, a chegada iminente de Cristo, porque não há mais do que acontecer depois disso. Um detalhe interessante em relação às pragas, não está no capítulo, mas é indiretamente ligado ao texto, é a quantidade de pragas. Há uma razão para essa quantidade, 7 pragas, semelhante à razão para as 10 pragas do Egito. Há uma conexão bastante curiosa entre os dois textos, né? Você tem 10 pragas no Egito e imediatamente após a libertação do povo de Israel, Deus entrega o decálogo, os 10 mandamentos ao povo de Israel. No último tempo da história, um desses mandamentos, questionado pela autoridade da besta e da sua imagem, é posto em evidência, que é o 7º dia. E, curiosamente, caem 7 pragas para os ímpios que rejeitaram o sábado, ou a santidade do sábado, o 7º dia da criação. Esse questionamento frontal à criação também está presente nas mensagens angélicas, na primeira das mensagens angélicas, na expressão do temei a Deus e dai-lhe glória, vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Uma expressão direta ao momento criação e aos 7 dias da criação. Portanto, é uma parte curiosa essa referência de 7 últimas pragas em contraposição às pragas do Egito, às 10 pragas do Egito, ambas conectadas à lei de Deus e essencialmente ligadas com o critério para o juízo de Deus. O capítulo 18 se concentra mais na questão do tempo de angústia, ou seja, ele dá um retrocesso no tempo da história, né? A gente passa 7 pragas, ele volta lá no início das pragas para delimitar que, posteriormente à chuva serôdia, que caiu no início do alto clamor, no sentido máximo, né, da chuva serôdia, na forma como ela atua na pregação do evangelho última à história, aparece uma questão importante aqui, que é o preparo do povo de Deus para esse tempo quando as pragas vierem. E aí 2 advertências importantes que apareceram no texto. Uma é de que, mesmo que a gente tente imaginar o que será a angústia desse período, a melhor das nossas perspectivas mentais sobre esse tempo não chega perto do que ocorrerá. E a segunda advertência que vem é, dada a gravidade da condição, o que a gente faz hoje no tempo de preparo para estar em condições de enfrentar isso que vem pela frente. E essa percepção de que o tempo de angústia é de fato grave, é de fato importante enquanto momento de preparo atual, traz à tona algumas questões do que se trata esse preparo atual. 2 coisas são básicas na descrição do texto. Uma delas é a comunhão com Deus. O tempo de desenvolvimento, de compreensão de quem é Deus, para entender sua misericórdia, entender quem Ele é e entender o que é conviver com Deus. Isso faz parte do desenvolvimento do cristão enquanto processo de santificação. Um segundo aspecto igualmente importante, talvez o mais central na questão da angústia, é que só sobreviverá ao tempo de angústia aquele que não tenha pecados ainda a confessar a Deus. E, portanto, o grande segredo para o tempo de angústia é que todos os pecados
existentes, arraigados no coração humano, tenham sido compartilhados e confessados a Deus na sua forma plena, para que o que vai passar, o salvo que vai passar pelo tempo de angústia, possa encarar a Deus com a confiança de que todos os pecados foram perdoados. É isso que fará sobreviver a angústia. Portanto, também isso descreve do que se tratará a angústia. Se por um lado a angústia física da perseguição, da solidão, da percepção de que o mundo está ruindo literalmente por todas as portas e lados, cause um certo tipo de angústia, que é a sensação de vulnerabilidade no povo de Deus, essa nem de perto é a maior das angústias. A maior das angústias é suportar um tempo específico da história sem intercessor, tendo alguém buzinando o tempo inteiro no ouvido os nossos próprios pecados. Ou seja, de um lado a gente tem Deus querendo salvar o seu povo e do outro lado tem Satanás insistindo em acusá-los continuamente dos seus próprios pecados. E como não se ouve a resposta do Espírito Santo como se ouvia antes, há um período de silêncio da parte do Espírito Santo, isso intensifica a angústia a um nível nunca visto. E é por isso que o povo de Deus necessita desse preparo prévio, da comunhão com Deus, para poder ter confiança nesse momento em que não há resposta, mas pela história prévia de comunhão, sabe-se que Deus está lá. E segundo, a confissão de pecados, toda ela resolvida até o fechamento da graça, para que se suporte as acusações de Satanás, e que apesar da pressão feita por ele e seus anjos, não encontremos pecados em nós mesmos não confessados, porque se isso ocorre, não será possível suportar esse tempo, dado o peso, tanto de Satanás quanto da própria ira de Deus. Afinal de contas, a ira de Deus vai estar manifesta sobre os pecadores nesse momento, nesse pedaço da história. Satanás percebe tudo isso, embora não entenda todos os detalhes disso. Ele percebe todo o cenário, ele compreende todo o cenário que está ocorrendo e, ao mesmo tempo, o que ele percebe é a chance dele pela forma como o povo de Deus está fragilizado. É a mesma cena do Getsemane. Satanás vê a condição de Cristo no jardim do Getsemane e intensifica sobre ele os seus ataques. Por sua vez, não vem resposta da parte de Deus para Cristo, e a angústia dele chega no limite extremo a ponto de ele suar sangue. Quando Cristo toma a decisão definitiva a favor de Deus, apesar de não ter a resposta, nesse momento Deus intervém e ali há a paz, a tranquilidade em Cristo. Mas isso não diminui o esgotamento físico em que ele se submeteu, a que ele se submeteu nessas condições, que é a mesma coisa que acontece com o povo de Deus. Vai empalidecendo o rosto, vai enfraquecendo, perdendo as forças ao nível de limite extremo, até que a decisão definitiva dos últimos resquícios de pecado residente no ser humano são vencidas no sentido pleno. E isso não tem a ver com o pecado ter saído e os resultados do pecado ter saído da natureza humana, que só acontecerá na glorificação, como o próprio texto descreveu. Mas há um momento em que os últimos resquícios da ação do pecado sobre os justos, ele é vencido no sentido de que os justos percebem que as acusações de Satanás não fazem sentido. E então o clamor dos justos muda. Deixa de ser um clamor interno pela resposta de Deus e pela paz que Deus pode conceder pelo pecado, para ser agora um clamor para que Deus termine o processo. É como se tivesse caído a ficha na mente dos justos e eles percebem que tudo aquilo, na realidade, era a angústia que eles já sabiam que ocorreria. E uma vez entendendo isso, agora eles não estão mais preocupados com o que está acontecendo no entorno, não estão mais preocupados consigo mesmos, passam a simplesmente olhar para frente, aguardando ansiosamente que Deus se manifeste nas nuvens do céu, e essa passa a ser a oração e o clamor dos justos. Uma outra coisa de destaque que apareceu no texto, também repetição de textos que a gente já leu anteriormente, é o fato de que quando for promulgado o decreto de morte sobre os filhos de Deus e todo o direito à existência, ou direito à cidadania, as suas
proteções individuais forem plenamente retiradas no contexto humano, a partir desse momento não há lugar para os filhos de Deus na terra. E a advertência nesse aspecto é o apego às coisas e ao mundo. Porque literalmente não haverá casas, não haverá propriedades que possam proteger ou cuidar do povo de Deus. Eles terão que, nesse momento, literalmente fugir para os lugares ermos da terra, as montanhas da terra, as florestas da terra, que é onde poderão se esconder das perseguições aqueles que conseguirem fazer. Portanto, há um processo anterior a esse que precisa ocorrer, que é o desapego da humanidade para com os seus bens. E é por essa razão do desapego que acontece uma primeira situação, uma simulação, entre aspas, a palavra simulação, desse mesmo período. Quando sair o decreto dominical, a primeira simulação que ocorrerá do desapego é deixar as grandes cidades, ir para os lugares menores da terra e continuar a obra da pregação do evangelho, o alto clamor. O segundo momento do desapego, e esse é indefinitivo, é o momento de descolar de tudo isso e ir para os lugares ermos, ir para, literalmente, para o mato, para o meio do mato. São dois momentos interessantes que a gente estudou ao longo do livro até aqui e que agora são retomados no capítulo 18 como uma advertência final de como a gente desenvolve a nossa vida em relação ao apego à estrutura material, às coisas e às posses, aos bens, às estruturas que temos. A última comparação que o texto vai fazer passa a ser essa questão que a gente discutiu, da angústia de Jacó e da confissão de pecados, fechando ali o texto com uma promessa de que nesse momento mais agudo da história, Deus proverá ao seu povo com tudo aquilo que ele precisa para sobreviver. Ou seja, vão ter que deixar as coisas, deixar as casas, deixar toda a proteção que possa existir nesse mundo e depender definitivamente de Deus para alimentar-se, para esconder-se, para a proteção do frio, da fome, de todas as coisas que são contingências da vida nesse mundo. E aí a promessa é de que não só Deus trará o alimento e a bebida a todos os seus filhos, como também enviará os seus anjos como guardas protetores daqueles que estão fugindo, para que a turba enfurecida não os destrua. E eles lutarão em favor do povo de Deus. Assim termina a estrutura das promessas que a gente tem para esse texto. Há ainda uma curiosidade que o texto faz questão de tocar, exatamente para encerrar uma discussão que eventualmente se levante dentro do povo de Deus, que é a questão dos 144 mil que estão atrelados a esse tempo da história. E exatamente nesse momento aparece uma referência aqui no capítulo 18 de que os 144 mil não estão revelados, a gente não sabe quem eles são no sentido direto, a Bíblia não é exaustiva nessa descrição, ela apenas cita o fenômeno, e que especular sobre isso é sem sentido, até porque Ellen White coloca de maneira bem clara, né? Não é sua vontade que eles se metam em discussões acerca de questões que não os ajudariam espiritualmente, tais como que pessoas vão constituir os 144 mil. Isto, aqueles que forem eleitos de Deus hão de, sem dúvida, saber em breve. Ou seja, a revelação sobre os 144 mil acontecerá no tempo final da história e é só ali que interessa essa questão. Portanto, discussões sobre isso não fazem sentido para nós nesse momento. E assim encerra o desenho do capítulo 18. O resumão aí dos dois capítulos, os pontos que eu reputo sejam mais importantes da gente destacar são esses.